Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa da TV USP que mostra tudo o que acontece aqui no campus da USP de Bauru, onde funciona a FOB e também o Centrinho. Na edição de hoje vamos falar sobre o NEX, um núcleo para simulação em saúde. Desde o primeiro ano do curso, os graduandos da Medicina da Faculdade de Odontologia de Bauru contam com atividades no NEX, o Núcleo de Educação e Capacitação em Saúde. Lá eles realizam procedimentos simulados dos mais diversos. O laboratório, que funciona no Centrinho da USP, também serve para alunos dos outros cursos do campus e para capacitar profissionais da rede pública de saúde. E para falar mais sobre esse núcleo, estamos aqui com a professora Alessandra Maso, que é docente da Medicina da FOB USP e coordenadora do NEX. Professora, muito obrigado por sua participação aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Vitor. Professora, antes da gente falar do NEX, queria saber um pouquinho mais da senhora. A senhora é formada onde? Tem quanto tempo de USP? Sou formada na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Tenho uma experiência grande na questão da assistência hospitalar em Ribeirão Preto e também na docência, tanto de ensino técnico como ensino universitário. Eu fiz meu mestrado, meu doutorado na escola e fiz todo o meu pós-doutorado na área de simulação, que é justamente a área de laboratório, na Universidade de Miami e na Escola de Coimbra, em Portugal. Então tem bastante familiaridade com essa questão da simulação, que é o que o NEX trabalha, né? Tenho. Na verdade, né, eu acho que todo mundo da saúde tem familiaridade com a simulação, porque a gente sempre usou a simulação no ensino. Seja num colega, seja num boneco, numa laranja, numa toalha, numa borrachinha, imitando uma punção venosa. Só que o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, a aeronáutica, ela incorporou a simulação de uma forma muito diferente com a questão da robótica, por conta da segurança na aviação. E isso trouxe um ganho absurdo também para a área da saúde, na questão da segurança do paciente. Então foi desenvolvido um método, né, para a gente trabalhar um tipo de metodologia ativa, onde o aluno ele é muito ator do seu aprendizado, para os trabalhos em laboratório na área de saúde, garantindo a melhor segurança do paciente e o melhor aprendizado do aluno. E aí que entra o NEX. E aí que entra o NEX. Qual que é o grande objetivo do NEX, professora? O NEX, ele tem como objetivo imitar com a maior similaridade possível a prática dos estudantes, para que quando eles cheguem na prática, eles estejam melhor preparados. Em momento nenhum, o laboratório substitui a prática, não é isso. Mas ele é um ganho a mais, onde eles podem treinar, retreinar com segurança, né, com o apoio dos facilitadores, dos docentes, para que quando eles cheguem na prática, eles cheguem muito mais seguros. Qual que é o grau de realismo? A gente teve na inauguração do NEX, né? Ficou impressionado com os bonecos. Qual que é o grau de realismo que vocês trabalham ali no NEX, professor? Então, a gente tenta trabalhar o maior grau de realismo possível. Porque uma das coisas que a gente vem estudando bastante é que a ansiedade, ela faz parte desse momento de aprendizado do aluno, uma ansiedade controlada. Ela desperta no aluno, no aprendiz, no profissional que está lá, a questão do conhecimento. Então, o realismo, ele passa não só pelo ambiente, pelas questões dos materiais, mas ele passa também pelo odor, né, muito similar ao odor que a gente encontra nas unidades, pela textura daquilo que eles estão trabalhando, para que ele realmente possa treinar ali, para ele estar melhor preparado no paciente. Então vocês simulam inclusive odor, textura, isso? Isso, essa semana mesmo a gente trabalhou a questão das lesões, né, as lesões dos pacientes, que é um assunto que a gente tem trabalhado agora, né? A gente usa para isso muito alimento fermentado.
né? Então, às vezes, a gente deixa lá o alimento batido no domicílio, no próprio laboratório, né? Para assimilar para ficar muito parecido com os odores corporais, para que o aluno já treine no laboratório, inclusive a sua comunicação não verbal, para que ele atenda melhor o paciente. Então, por exemplo, nós fizemos algumas lesões, nós utilizamos a banana, né, a casca de banana para dar textura, para dar aquele aspecto da necrose, o queijo parmesão para dar o cheiro da lesão. Às vezes a gente utiliza alite, às vezes a gente utiliza feijão batido, né? A gente tem um sangue artificial e a gente bate junto um pedaço de fígado para dar o odor das fezes, né? Para que o aluno sinta ali no laboratório, treine, pense naquilo que ele tem de biossegurança. Eu tenho um exemplo muito bonito disso. A gente fez uma atividade que a gente estava treinando a questão do cuidado com o paciente com ostomia, né? Ele tinha uma colostomia, que é uma bolsa que está cheia de fezes. E quando o aluno foi prestar o cuidado ao paciente, ele estava todo paramentado, ele sentiu um odor tão forte que ele ofereceu ao próprio paciente uma máscara. Ele falou, olha, o odor está muito forte, será que o senhor também não se importaria em utilizar a máscara? E isso dentro do laboratório. Tá? Então, assim, é para estimular mesmo todos os sentidos, treinar todos esses sentidos, para que a gente trabalhe da melhor forma possível as competências desses estudantes. Fora essa simulação com esse tipo de estratégia, os equipamentos do NEX, eles são bem modernos. A gente deu para perceber os robôs gritando em determinados momentos. É isso mesmo, professora? Isso. A gente trabalha com dois tipos de estratégias. A gente trabalha muito com o paciente simulado, que é essa estratégia onde eu pego um aluno ou um ator que vem desenvolver o papel do paciente. Isso é extremamente importante quando a gente quer desenvolver habilidades que a gente chama de soft, né? Que são aquelas habilidades de comunicação, de empatia. Um aluno, quando ele vivencia a situação de paciente numa atividade simulada, ele percebe o quanto que o paciente está vulnerável numa situação de paciente. E esse paciente simulado é o outro próprio aluno, colega de classe? Isso, em algumas situações o outro aluno, em algumas situações um ator, que é treinado e contratado. Tá? Ele pode ser contratado. A gente tem hoje vários profissionais aqui mesmo da USP que adoram fazer o papel de paciente simulado. A gente tem vizinhos, né, vizinhos da universidade que vêm e colaboram conosco, né, na questão do paciente simulado. E em relação aos equipamentos tecnológicos, eles são muito interessantes no sentido de treinar as habilidades, principalmente de semiologia e semiotécnica, os procedimentos invasivos, porque isso a gente não faz no paciente simulado. Então, a gente faz nesses simuladores robóticos. E eles são muito realistas, né? Eles trazem recursos fantásticos, né? De exame físico e assim, muitos outros, para que a gente possa fazer o treino neles. A gente acompanha algumas simulações, o que eu percebo, queria confirmar com a senhora se é isso mesmo, é que no início os alunos ainda estão meio levando na brincadeira, mas coisa de 5 minutos já está todo mundo muito climatizado, levando muito a sério aquilo lá, né? Isso é bem interessante, assim, tem muitos estudos que falam disso. O aluno, quando ele entra na simulação, primeiro assim, que ele tem que estar bem familiarizado com o ambiente, com os equipamentos, e o objetivo é que ele acerte. Então a gente faz de tudo na atividade para que ele tenha sucesso ao final. A gente vai dando algumas pistas, tá? E aí quando ele entra na simulação, ele fala que em muito pouco tempo ele esquece que aquilo é uma atividade simulada, a gente faz um contrato disso mesmo, né? Ele esquece sobre isso e ele emerge naquele cenário e ele participa do cenário como se ele estivesse num cenário real. Então a questão do barulho é importante, por isso que a gente trabalha muito o realismo, que é esse realismo não só dos equipamentos, mas da ambiência, do barulho, como se ele estivesse dentro do ambiente real mesmo. Ok, professora, vamos fazer um breve intervalo, ligado na Universidade, volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Alessandra Maso, que é coordenadora do NEX,
o Núcleo de Educação e Capacitação em Saúde. Professora, no outro bloco a gente estava falando um pouco dessa questão do realismo, né, das feridas e tudo mais. Vocês têm que ser um pouco maquiadores, efeitos especiais e tudo mais ali para aprender a fazer isso, para dar esse realismo? Isso são técnicas que a gente aprende, né, mas também são técnicas científicas. Então, por exemplo, a questão da maquiagem a gente chama de mulagem, né? É uma técnica que vem sendo desenvolvida há muito tempo. Para você ter uma noção, eu tenho um aluno, um mestrando, que trabalha esse tema dentro do seu tema de mestrado. O quanto que a mulagem ela pode trazer essas características. Porque a gente não trabalha só a maquiagem em si, mas é uma maquiagem que desperta essas outras sensações, esses outros sentimentos. Então, isso é o que é significativo na área da saúde. E o professor, o NEX, ele acompanha o desenvolvimento do aluno, né, do curso. Então, que tipo de procedimento que é feito no primeiro, no segundo ano que a gente está aqui agora? Então, os procedimentos que são realizados no laboratório, eles conversam bastante com a questão do currículo do aluno. Certo. Né? Então, eles estão vinculados ao problema que eles estão desenvolvendo na semana. Então, por exemplo, quando eles estão iniciando, é claro que eles vão treinar muito mais habilidades, e aí, aos poucos, a gente vai colocando essas habilidades dentro do cenário. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, o primeiro ano está fazendo uma fase agora de administração de medicações, né, fazendo punção venosa. Então, eles realizam essa atividade enquanto treino de habilidade. O treino mesmo, né? Habilidade, materiais. De repente, eles veem a punção venosa no braço de um paciente que não gosta de fazer coleta sanguínea, que passa mal, porque a gente põe um gelinho na mão do paciente, aí ele passa na testa assim, fala, ai, tô ficando gelado, né? Não me sinto bem de ficar aqui, você não pode me deitar. E aí o aluno entende que não é que a habilidade ela nunca vai estar num braço sozinho. Sim. Que ela vai estar no braço de uma pessoa. Né? Na aula de tratamento de feridas, por exemplo, a gente estava realizando a questão do curativo, né? Por que o curativo dá certo, não dá certo, eu escolho aquela cobertura, não escolho? Porque o processo de cicatrização também depende da pessoa, então tem a história de vida desse paciente. E muitas vezes a gente traz para dentro do laboratório as histórias reais, que a gente está trabalhando na comunidade já desde a primeira semana de aula. Professora, pelo que eu me lembro, lá tinha umas espécies de aquários, né, para vocês ficarem avaliando. Como que vocês avaliam esse procedimento para não ficar todo mundo lá em cima do aluno? Como que é feito essa avaliação do atendimento no NEX? Então, aqueles vidros que são unidirecionais, eles servem para dar maior privacidade para quem está trabalhando. Certo. E também para dar privacidade para o técnico que está ali controlando toda a parte de informática, né, que a gente precisa dentro do ambiente. A avaliação, na verdade, é uma avaliação formativa que ocorre todos os dias. E ela, no laboratório, ela é muito interessante, porque ela ocorre desde a entrada do aluno no laboratório. Paramentação, onde ele guarda o material, como ele se porta lá dentro, o uniforme, que é aquilo que a prática exige dele. Né? Então, isso já é um treino deles, né? Uma outra coisa que a gente faz nas avaliações são alguns casos clínicos, pequenos casos clínicos, e a gente chama isso de OSCE, né? Essa prova, ela é uma prova que despende um grande esforço físico dos professores. Normalmente a gente trabalha em 15, 20 professores nessa prova e a gente desenvolve estações e o aluno vai passando por essas estações e desenvolvendo as habilidades físicas, as habilidades técnicas. Essa prova geralmente é gravada e o aluno também tem a oportunidade de assistir isso depois. Então, ele também consegue identificar aquilo que ele precisa melhorar. Nunca aquilo que ele errou, mas a gente sempre trabalha naquilo que ele precisa melhorar e potencializar aquilo que ele acertou. Como que é o feedback? Fora essas avaliações, vocês se reúnem ao fim da atividade para conversar entre todo mundo? O que ele precisa melhorar é isso, o que você acertou foi isso? Então, o método, ele tem duas formas da gente trabalhar isso. A gente trabalha os feedbacks, normalmente nas habilidades, em situações rápidas, e a gente trabalha o que a gente chama de debriefing. Né? O debriefing é uma reflexão sobre aquilo que ocorreu. E também parte de uma teorização de todo o assunto que foi discutido. Então, ele é mais do que um feedback. Né? Então, os alunos param naquele momento, eles trazem aquilo que eles têm de conceitos teóricos em relação àquilo que eles desenvolveram, sempre baseados na reflexão sobre a ação.
né? E refletindo mesmo por que teve sucesso, quais os pontos a serem melhorados, né? E como que eles reportam isso para a prática. A gente costuma falar que a simulação, que o uso do laboratório é o momento do han-han. Ah, entendi que poderia ser assim, e aí daqui para frente eu vou fazer melhor. Professora, eu lembro que quando foi inaugurado, falou-se também do uso para os alunos de odonto e fono, né? Isso. Como que está essa questão ali? E o que eles podem fazer no Next? Porque, pelo que a senhora está me falando, é muito direcionado ainda para a medicina. Mas como que funciona o uso para esses alunos de odonto e fono de outros cursos aqui do campus? Não, Vitor, ele é direcionado para todos. Certo. Né? A gente já teve experiências com disciplinas de pós-graduação com os alunos de odonto e fono que foram fantásticas, principalmente quando esses alunos estão em conjunto com os alunos da enfermagem, da medicina que estão lá, né? Principalmente os da medicina aqui no curso de graduação. E a gente já começou uma mobilização para os docentes usarem o laboratório, tanto os docentes da odonto quanto da fono, porque é um laboratório do campus, Sim. né, que é para ser utilizado por todos os alunos do campus. E lá a gente consegue trabalhar assim, de forma conjunta, todas as atividades de todos os cursos relacionadas à prática, e a gente pretende trabalhar cenários com todos, sim. A gente fala muito da interdisciplinaridade, né? Acho que é o momento local para isso. Exatamente. Né? Na verdade, acho que o campus de Bauru está saindo na frente, sim, com isso, porque é o único campus que tem um laboratório que está direcionado a todo o campus, né? E isso é muito positivo na questão da formação dos nossos estudantes. A gente vai fazer uma capacitação grande agora, no começo de março, uma nova capacitação a gente já fez, direcionada aos docentes, para que eles usem mesmo o laboratório, e a gente tem incentivado e está à disposição para isso. Ok, professor, vamos fazer mais um breve intervalo, ligado na universidade, volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Alessandra Maso, que é coordenadora do NEX, o Núcleo de Educação e Capacitação em Saúde. Professor, o NEX, além dos alunos, ele também é usado para capacitar profissionais da rede de saúde do município, do estado? Sim, desde que ele foi criado. Na verdade, a gente já realizou dentro do laboratório várias capacitações de profissionais, né, que foi uma das propostas da sua criação, né, na questão da devolução de um espaço que esses profissionais pudessem. E vou te contar que eles gostam muito de vir para cá, né? A gente já fez capacitação relacionada à assistência de via aérea, todos os POPs da enfermagem na Secretaria Municipal de Saúde, que tem culminado, inclusive, com a mudança de muita coisa, né? Ontem à noite a gente teve uma reunião, inclusive, trazendo especialistas. Então, esse trabalho integrado da universidade dentro desse espaço com os profissionais, ele tem sido muito profícuo. E uma outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui é que a secretaria, os profissionais, têm colaborado muito conosco na questão do ensino. Por quê? Dentro desse tipo de ambiente, a questão da inserção na prática ela é muito importante. Então, quando vem um profissional participar de uma atividade didática com os estudantes de graduação, isso é fantástico, né? Porque ele também traz as experiências da prática. E eles têm participado conosco dentro das atividades de ensino e tem sido muito legal. Eu acho legal, né, professora, porque aqui em Bauru ainda a USP é tida como muito fechada, as pessoas acham que a USP é algo muito fechado, que não é acessível para a população, para os profissionais, e isso é exatamente abrir as portas da universidade para a sociedade, para a comunidade, né? Olha, Vitor, sim, eu estou aqui em Bauru há 1 ano e meio, sim, transferida, né, da Escola de Enfermagem em Ribeirão. Estou super feliz, eu acho que eu nunca fiz tanta atividade dentro da saúde como eu tenho feito, né? E assim, não só na comunidade, mas aqui também, junto com os profissionais, assim, profissionais de instituições hospitalares, os profissionais da secretaria, né? A gente tem praticamente uma atividade a cada semana, a cada 15 dias. Então, eu não vejo essa dificuldade que você está me falando. Muito ao contrário, assim, a gente tem se aproximado muito,
né? E eu tenho aqui muito a agradecer com isso também. Esse é um trabalho que a gente também luta bastante para fazer, porque às vezes a gente sabe que a gente sai aqui fora, conversa com as pessoas, a USP paga para estudar, e as pessoas não sabem. Então esse é um trabalho que a própria nova gestão, né, o professor Varran, vem estimulando, abrir a universidade, fortalecer esse elo da universidade com a comunidade, que eu acho que é isso que a senhora está sentindo, que a USP vem fazendo isso de uma forma boa, né, uma forma positiva, evoluindo. Isso, fazendo tanto na questão do aprimoramento dos profissionais, mas também de levar algumas atividades aos estudantes de primeiro grau, segundo grau, dentro das nossas próprias atividades de ensino. Né? Essa inserção com a comunidade, ela tem sido assim fantástica no nosso curso. Esse ano a gente também teve o PET, né, que é o PET interprofissional, que é um programa do Ministério da Saúde, né, onde a gente tem docência, a gente tem os preceptores da rede, né, e os estudantes vinculados em vários projetos que estão acontecendo em 6 linhas de saúde aí, e a gente tem visto isso assim de uma forma muito eficaz. Muitas atividades mesmo aconteceram durante esse ano. Professora, ainda sobre o NEX, a gente fala bastante da humanização do atendimento, né? Eu acho que isso é uma questão chave. Como que vocês fazem para deixar o atendimento humanizado, sendo que muitas vezes vocês estão trabalhando com robôs? Não existe um paradoxo aí? Como que vocês trabalham isso? Você sabe, Vitor, que a simulação é uma das principais coisas para a humanização do cuidado e para a questão da bioética. Porque quando eu coloco um estudante na frente de um paciente despreparado, isso é extremamente antiético, né? Porque hoje a gente tem recursos onde o estudante ele pode treinar e tirar todos os seus medos técnicos, mesmo a situação simulada, ela nunca vai substituir uma situação real, isso a gente tem. Mas ele pode se preparar tanto ali, errar, voltar, dentro de um contexto que é totalmente controlado, que isso é uma humanização do cuidado, né? A simulação, ela é um dos 5 pilares que a OMS tem colocado para a questão da melhora e da qualidade do cuidado para a segurança do paciente. Então, assim, isso está dado no mundo inteiro. E a gente precisa treinar a exaustão, porque quanto mais competência, mais capacidade a gente tiver, melhor vai ser o cuidado. Uma outra coisa que eu já citei aqui é justamente essa questão do paciente, do aluno, do estudante, do aprendiz, se colocar no papel de paciente. Porque ele sente qual é a vulnerabilidade daquele paciente naquele momento. Então, quando ele coloca a vestimenta de um paciente, quando ele está num ambiente, por exemplo, que a gente trabalha uma atividade onde tem várias pessoas conversando e nem dando atenção, né? A questão de que não se acha o prontuário, ele está sem uma identificação, por exemplo, desacordado, numa situação cirúrgica, por exemplo. Isso faz parte da questão da humanização. Vai para o outro lado do balcão, né? Exatamente. Né? Então, a gente trabalha, não é porque o robô está ali, né? A gente trabalha o robô, mas também toda essa ambiência que faz o aluno pensar no seu papel. Outra coisa é a questão da humanização entre a própria equipe. Então, é por isso que é tão importante a gente trabalhar com os outros cursos. Porque a gente precisa trabalhar já na graduação, esse contato, a prática colaborativa, o cuidado centrado no paciente, para que quando a gente for para a prática de verdade, a gente trabalhe de melhor forma com os nossos colegas. Professora, nesse 1 ano e meio de NEX, então, a avaliação 100% positiva da senhora? Muito positiva. A gente tem realizado atividades praticamente todos os dias, quase que os 3 períodos do dia. Isso é fantástico, né? Os profissionais que estão lá, assim, outra coisa que eu não posso deixar de agradecer a colaboração de todos, dos técnicos, né, que estão lá, dos demais profissionais da universidade, vocês, inclusive, né, que têm dado todo o apoio para isso, da direção, da coordenação do curso, na compra de equipamentos, de recursos, e que todos se sintam muito valorizados e envolvidos nisso. Recentemente eu chamei o pessoal do Compras, da universidade, para ir, né, para ir vivenciar um pouquinho junto com os alunos, né? Porque eles fazem a aquisição dos equipamentos, né? E eu acho que isso é muito importante. Então, aquele é um espaço de todos nós, né? É um espaço da universidade e que ele seja muito utilizado mesmo. Então, professora, para a gente finalizar, planos futuros para o espaço é realmente democratizar ainda mais esse espaço? Planos futuros. O espaço está crescendo. Esse ano a gente ganhou já uma parte voltada às práticas cirúrgicas, às habilidades cirúrgicas, que a gente já está trabalhando,
né? Eu acredito que o ano que vem ele cresça ainda mais. A gente trazer todos os cursos, né, da universidade, a gente abrir isso ainda mais para a comunidade e abrir inclusive para o corpo técnico administrativo da unidade, do campus, para que realize lá algumas capacitações também entre todos os profissionais. Ok, professora, queria mais uma vez agradecer a senhora pela participação conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada, Vitor. Obrigado, professora. O Ligado na Universidade fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.